Boa noite, irmãos. Só valente aqui hoje, hein? Não teve alerta de defesa civil, não teve nada, graças a Deus. Tem até um americano no meio ali, ó. Tá acostumado com tempestade já, né, pastor? Agora eu só queria fazer um comentário que eu acho uma covardia, tá? Pastor Sávio, pastor Flávio aqui e eu pregar, mas amém. Louvado seja o nome de Deus. Ele usa o improvável, né? Graças a Deus. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos. A gente segue nessa série que temos percorrido desde o início do ano, ali em Isaías, falando das promessas de Deus através do profeta e das promessas de um recomeço. Que a gente tem percebido de forma muito patente através dessa série, como é maravilhoso a temporalidade da palavra de Deus. Porque a palavra do profeta, aquele povo, naquele tempo, com aquela necessidade, como ela consegue nos alcançar hoje, nos atender hoje, a nossa necessidade, o nosso anseio. E isso é porque, apesar de toda a transformação social, cultural, tecnológica, o problema principal do mundo continua sendo o mesmo, e a solução continua sendo a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai entrar hoje no último sermão dessa série, na última etapa, e a gente vai ver como Deus mostra ali ao povo de Israel aquilo que era uma nova etapa que ele já tinha preparado, que ele já tinha dado início e que ele já vinha revelando àquele povo. Eu quero convidá-los a abrir as Bíblias no livro de Isaías, capítulo 43, os versos 18 a 21. Isaías 43, 18 a 21. Acompanhe comigo na sua Bíblia ou no seu aplicativo, mas também vai estar sendo projetado. Assim diz a palavra do Senhor: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos por ter nos trazido, Pai, cada um aqui, apesar da dificuldade, nada nos impediu de estarmos juntos aqui, louvando ao Senhor e buscando mais da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ilumine, Pai, e fale mais conosco nessa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para trazer um breve contexto, a quem não acompanhou o restante da série, mas através do profeta Isaías, Deus tem trazido ao povo de Israel um chamado ao arrependimento, um alerta de que a consequência da desobediência daquele povo, porque aquele povo naquele momento tinha se desviado daquilo que o Senhor os chamara para ser e para fazer, havia uma consequência que se aproximava. Então, o que o profeta ele proclamava era que haveria uma consequência, haveria um exílio, aquele povo seria levado prisioneiro para numa terra estranha, porque eles não ouviram a palavra de Deus e não cumpriram aquilo que Deus os chamou para fazer. Mas Deus é tão maravilhoso que havia uma promessa atrelada ainda de restauração. A promessa que Deus vinha fazendo àquele povo é: a infidelidade de vocês não quebra a minha fidelidade, eu vou cumprir o meu propósito, eu vou restaurá-los, eu vou resgatá-los. Então, o que a gente percebe no livro de Isaías é uma chamada não só para um avivamento, mas de uma reforma. Deus revelava àquele povo que era a hora de viver um novo momento, uma nova etapa, naquilo que era a religião que ele tinha revelado a eles, de servirem ao Deus vivo e de serem representantes do Deus vivo naquela terra e para os povos ao redor.
E quando nós falamos de uma reforma, é porque reforma, de fato, é Deus formando novamente, é Deus restaurando aquilo que Ele chamou para si. E o povo de Israel, neste momento, nós precisamos nos lembrar, estavam distantes daquilo que Deus tinha chamado a ser. Por isso, havia uma promessa de um recomeço, de uma nova etapa. E quando a gente lê o texto de hoje, antes de tudo, cabe ressaltar o que essa mensagem não é. Essa promessa de reforma não é uma promessa de um momento melhor na sua vida. Não é uma promessa de que se você fez algo, ou se você tem algum empreendimento, um desejo, um plano, uma meta que não deu certo, que Deus está fazendo isso novo, que dessa vez vai dar certo. É algo muito maior do que isso. Quando a gente fala de reforma, e aí fica claro aqui a necessidade daquele povo por reforma e por que Deus promete essa reforma. Quando a gente fala de reforma, inevitavelmente a gente se lembra ali da época da Reforma Protestante. E é claro que aquele período foi um período de extrema importância, de grande importância para a igreja, onde Deus chamava a igreja para voltar à verdade das Escrituras, porque alguns desvios haviam se infiltrado. Um estudioso ele vai comparar esse tempo a uma docagem de um navio. Quando um navio ele navega por muito tempo, ele acumula no seu casco algumas cracas. E aquilo, com o tempo, torna difícil a manobrabilidade do navio, além de reduzir a sua velocidade. Então, de tempo em tempo, é necessário parar o navio, colocá-lo num lugar seco e raspar o casco, arrancar a craca. A reforma protestante é comparada a isso. O navio, a igreja, ela estava sendo atrasada por mais de 1.500 anos de ensinos humanos, de desvios que tinham sido incluídos, e Deus usou homens ali para raspar e para renovar, para reformar. Mas a reforma não é somente um ponto no tempo. Quando a gente para analisar as escrituras de Gênesis a Apocalipse, a história humana é uma história de reforma. Porque o homem foi criado com um objetivo, o objetivo de glorificar a Deus e de viver com Ele. Mas nós nos desviamos desse objetivo por conta de pecado. E toda a promessa das Escrituras, o caminho da história, é Deus prometendo reformar-nos para esse propósito a qual Ele nos tinha chamado. E essa promessa, esse chamado a Israel, não é um chamado diferente. Não é apenas um chamado de avivamento, de ter um novo ânimo, de se dedicar com mais esforço, porque não adianta a gente se dedicar fazendo o que é errado, mas também uma promessa de reforma, onde ele apontava para algo maior, para o cumprimento da aliança, a revelação progressiva que ela continua se revelando através da história. Então, apesar da desobediência daquele povo, apesar do desvio, Deus traz uma promessa de reforma. Quando a gente pensa em reforma, nós também precisamos ser reformados. É fácil a gente falar que nós somos de uma igreja de tradição reformada, mas além disso, nós precisamos nos permitir ser reformados a cada dia por Cristo. A reforma ela não acontece só no nível institucional, ela acontece no nível individual. Uma transformação de vida no coração de cada um de nós. O Evangelho de Deus, ele trabalha de dentro para fora. Deus transforma o nosso interior e, a partir daí, a igreja é transformada, a sociedade é impactada. Nós vamos cumprindo aquilo que Deus nos chamou para cumprir neste mundo, porque Deus vai transformando os nossos corações, reformando os nossos corações para o propósito que Ele nos criou para cumprir. Essa é a reforma maravilhosa de Deus. No comentário de Raymond Ortlund sobre o livro de Isaías, se chama inclusive Isaías, Deus salva pecadores. Ele vai a todo tempo falar sobre a pregação de Isaías como um chamado para uma reforma naquele tempo. E ao falar de reforma, ele vai usar esse comentário. Reforma é Deus renovando em nossos corações uma claridade ardente sobre seu propósito para nós. É Deus reacendendo em nós um amor por sua verdade, por seus padrões. É Deus nos preparando para a exibição da sua gloriosa salvação, enquanto Ele remodela cada aspecto de nossas vidas e de nossas igrejas para essa finalidade.
Deus renovando uma claridade ardente, uma claridade que entende o propósito de Deus para nós. Quando a gente entende esse propósito, quando a gente entende para o que fomos criados, escolhidos, chamados e o que Deus faz através de nós, arde o nosso coração, existe uma transformação. E essa transformação, ela precisa sim afetar cada aspecto das nossas vidas. Nós passamos a viver para este propósito a qual Deus nos chamou a cumprir. Mas por que a demanda por reforma ali em Israel? Por que o estudioso vai comparar isso a uma reforma? Se a gente volta lá no início, quando Deus chama os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, quando Deus chama eles, ele os chama com um propósito muito grandioso. O propósito de serem usados na história para restabelecer o reino de Deus, para através da descendência deles, vir ao mundo aquele que cumpriria todas as promessas, Jesus Cristo, o Messias. E através de Jesus Cristo alcançar um povo que não se limita somente à descendência física de Abraão, mas de todo aquele que nele cresce. Seriam feitos parte dessa família, parte dessa nova aliança, que nos restaura a condição original de podermos ter um relacionamento por Deus, de não mais sermos limitados a alcançá-lo, a termos acesso a Ele por causa do nosso pecado. Só que Israel, naquele momento, ele tinha se desviado desse propósito ao qual Deus o chamara. Israel, ao invés de ser representante de Deus, ao invés de apresentar a Deus para aquelas nações em redor, ele adere aos cultos idólatras das nações em redor. Ele adere às práticas das nações em redor. E assim eles perdem o seu propósito. Eles se esquecem do seu propósito. E ali eu já comentei que durante o livro de Isaías, Deus vai avisando, ao mesmo tempo em que o profeta chama ao arrependimento, ele avisa, haverá uma consequência, haverá um castigo. E nós já temos aprendido que, graças a Deus, que Deus castiga, porque Ele não nos deixa sem corrigir, Deus nos corrige. O castigo de Deus é um ato de amor, é um ato de misericórdia. E o castigo que Deus vai aplicar àquele povo é, de certa forma, um castigo irônico. Muitas vezes, Deus nos castiga nos dando exatamente o que a gente quer. Então, se aquele povo seguia deuses estranhos, adotava os costumes daqueles povos aos quais eles deveriam influenciar para conhecerem ao Deus verdadeiro, eles vão ser levados prisioneiros para habitar nessas cidades. Eles vão ser levados como prisioneiros para viver nesses locais aos quais eles adaptaram e puxaram para si os hábitos, as práticas e as idolatrias. Mas a promessa de Deus não para por aí. Haveria uma restauração. Deus a todo tempo, a palavra ela nos expõe a justiça santa de Deus, mas também a sua grandiosa misericórdia. E Deus anuncia àquele povo essa reforma, essa restauração que era Ele mesmo que faria e que iria muito além do que qualquer coisa que eles já pudessem imaginar. Deus começa a mostrar e a exibir uma nova aliança muito maior que seria realizada na vida daquele povo e que nos alcança até hoje. Uma misericórdia que vem até os nossos dias e que continua atuando e sendo eficaz. E nos próximos versículos, esses que a gente leu, Deus vai passar através de Isaías, Deus vai mostrar algumas características dessa aliança. Algumas características dessa reforma, enquanto Ele chama esse povo para viver esse novo momento. E já começando, entrando no texto, já no versículo 18, a gente vê o chamado do profeta: deixe o passado. O profeta diz para aquele povo: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. E, de certa forma, pode parecer incoerente, porque para quem acompanhou o restante da série, na semana passada, por exemplo, Deus falou àquele povo de muitas formas, lembrando de tudo aquilo que Ele tinha realizado no passado. Ele evocou aquele povo, fez lembrar de quando Ele abriu as águas do Mar Vermelho para que eles pudessem sair do Egito, quando ali estavam prisioneiros. Ele os fez lembrar da travessia do Rio Jordão. Mas só que Ele não parou por aí, Ele prometeu muito mais.
Tudo isso que existia e que aconteceu no passado estava apontando para o que ainda haveria de vir. Então, quando Deus diz àquele povo, quando Deus aconselha, orienta, ordena aquele povo que eles deixem o passado, é para que eles entendessem que algo novo e maior ainda estava por vir. Israel, durante o decorrer de sua história, por algumas vezes cometeu esse erro, e a gente vê isso de forma muito evidente nos dias de Jesus, o erro de viver no passado. O erro de tomar a história desse Deus grandioso e maravilhoso que os chamou e adotar apenas como uma identidade cultural, como uma tradição, como um diferencial, se apegando a tradições do passado e se esquecendo que esse passado apontava para algo muito maior. E mesmo quando esse algo maior se cumpria, quando o próprio Cristo revelava ali a chegada plena do reino de Deus, muitos ainda se apegavam ao passado. Nós somos filhos de Moisés, eles diziam, nós somos filhos de Abraão, e ali à frente deles estava quem era muito maior do que Moisés e Abraão, o Messias prometido, aquele que vinha sendo profetizado no decorrer da história. Então o erro de Israel muitas vezes era se apegar à tradição, história, à identidade cultural, mas que efeito isso tinha na prática, na vida? Que efeito isso gerava a eles? E a gente pode aplicar o mesmo às nossas vidas. Quando a gente pensa no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o Evangelho, com as Escrituras, qual é o nosso relacionamento com Deus? Será que nós viemos à igreja porque a gente foi criado dessa forma e é um hábito? Ou porque a gente se sente bem e gosta das músicas? Ou porque é uma convenção social, você precisa frequentar uma igreja para ser uma boa pessoa? Ou será que nós vivemos o agora de Deus, um relacionamento com esse Deus maravilhoso, que entregou o seu Filho por nós, para que nós pudéssemos caminhar e ter acesso a Ele? Será que nós vivemos no passado, no costume, na tradição? Ou será que nós temos vida nova com Cristo? E ele segue adiante no versículo 19, mostrando aquele povo: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Havia aqui a promessa deste novo capítulo. Novo capítulo que seria uma obra do próprio Deus, de nada que aquele povo pudesse fazer por si mesmo, mas que ele faria, ele construiria, ele escreveria esse novo capítulo. E essa é a mensagem que nos move a uma transformação. A palavra de Deus cria, transforma e restaura. O profeta, ele segue citando mais algumas características dessa coisa nova, ele segue elaborando. E aqui ele já vai falar: até no deserto eu vou abrir um caminho. Eu comentei no início que essa não seria uma mensagem de autoajuda simplesmente, porque muitas vezes eu ouvi, até em pregações, falar-se que o deserto, viver o deserto, é viver um momento difícil na vida. É quando você está passando por uma enfermidade, quando você está sem dinheiro, está passando por um momento de desemprego, quando você está abrigado com um familiar, quando você está vivendo uma situação difícil. Isso seria a analogia do deserto. Mas quando a gente para pensar na palavra de Deus e analisar o deserto, o que a gente percebe como deserto? E o deserto ele vai aparecer, vai figurar em vários trechos da Bíblia. A gente percebe que o deserto é um lugar inóspito, onde não pode haver vida. A gente percebe que o deserto é um lugar de difícil localização. É difícil navegar pelo deserto. Sem instrumentos, você não sabe aonde está indo, você se perde facilmente. É um terreno hostil, é difícil caminhar. É um lugar onde há escassez, não há água, não há alimento. Isso é o deserto. Tanto é que lá no Êxodo, quando Deus chama o povo para resgatar do Egito e caminha pelo deserto, é Deus que sustenta aquele povo. Eles sabem para onde ir porque eles são guiados pela mão de Deus, através da coluna de fogo, através da nuvem que os direcionava. Eles são sustentados por Deus através do maná. Eles beberam da água que jorrava da rocha. E tudo isso também está falando de Jesus Cristo.
Quando a gente para pensar no deserto, o deserto é onde não há vida. O deserto, podemos dizer que é a alma e o coração humano. Meus irmãos, qual é o maior anseio da alma do homem? Qual é a maior necessidade do homem? Por mais que ele não entenda e ele não perceba, o maior anseio da alma do homem é de ter um relacionamento com Deus. Porque quando Deus nos criou, Ele sopra em nós o sopro de vida. Deus nos criou com um propósito de viver com Ele, de glorificá-lo. Então a alma humana, mesmo sem saber, e muitos mesmo sem perceber, eles querem cumprir esse propósito. A gente tenta alcançar essa plenitude, a gente tenta tampar esse buraco com outras coisas, e às vezes a gente se ilude. A gente acha que a próxima etapa profissional que vai nos dar a plenitude, que vai nos satisfazer a sede da alma. A gente acha que é quando a gente achar um cônjuge muito bom. A gente acha que é quando a gente alcançar um status social. Muitos acham que até mesmo quando conseguirem fazer muitas obras de caridade e ajudar muita gente. Tudo isso é muito bom. Ninguém está dizendo que é ruim. Não é pecado buscar essas coisas, mas a gente precisa entender que não é por essas coisas que a nossa alma tem sede. A nossa alma tem sede pelo Deus vivo. E o nosso coração, sendo um coração inclinado para o pecado, é um lugar deserto. Por nós mesmos, nós não temos condições de ter essa vida. Nós não temos condições de caminhar, de nos achegar até Deus. Mas a promessa do profeta segue: até no deserto, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um caminho. Como eu comentei, irmãos, se não há caminho, a gente não sabe para onde vai. A gente não sabe em que direção seguir. Se não há caminho, o terreno é hostil, é difícil caminhar. Mas Deus promete um caminho. Neste deserto, Deus promete abrir um caminho. E nos evangelhos, Jesus se apresenta como sendo o caminho para o Pai. Se a gente vai lá no livro de João, capítulo 14, versos 5 e 6, a gente vê isso de forma muito clara. Onde Tomé vai dizer, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E a resposta de Jesus, um versículo muito conhecido: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este caminho da qual já falava o profeta Isaías é o Senhor Jesus. Somente por Ele, através dEle, nós podemos ter acesso a Deus. E uma coisa que é muito importante ressaltar é que o profeta Isaías, ele já dizia no singular: eu vou abrir um caminho. E Jesus diz: eu sou o caminho. Jesus não é um dos caminhos. Jesus não é o caminho e tem mais alguma coisa que pode te ajudar a chegar lá mais rápido. Jesus é o caminho. É somente através do Senhor Jesus Cristo que nós temos acesso ao Pai, porque Ele nos abriu o caminho. Ele, sendo Deus, se fez carne, viveu uma vida perfeita, ensinou, curou, anunciou a chegada do reino e, por fim, se entregou por nós, morreu e ressuscitou naquela cruz. No momento em que o véu do templo se rasga, o caminho para o Pai agora está aberto e o caminho se chama Jesus Cristo. Dizer isso significa dizer que não adianta a gente tentar chegar até lá por outro nome. Significa dizer que não adianta a gente tentar chegar lá por sermos pessoas melhores, por fazermos a coisa certa, por cumprirmos quesitos A ou B. A única forma de nos achegarmos ao Pai é através do caminho, o Senhor Jesus Cristo. Mas ele vai além. O profeta vai dizer também que ele vai abrir riachos no ermo. No deserto, onde não é possível saciar a sede, onde não há vida porque não há água, haverão riachos a correr. Quando a gente percebe que a sede aqui, ela está falando da maior anseio do homem, a sede de vida, a sede por Deus. Nos evangelhos também Jesus fala da água da vida. Aquele famoso episódio onde Jesus conversa com uma mulher ali à beira do poço, a mulher samaritana. Ele vai dizer a ela: mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário,
a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, aonde havia no coração um deserto, onde era impossível haver vida, agora há um caminho. E a água a jorrar. A água para saciar a nossa sede por Deus. E a promessa de Jesus é que jamais terá sede para a vida eterna. Uma promessa eterna. Essa água que Jesus dá, o Espírito Santo que habita em nós, que nos direciona, que nos corrige, que nos orienta, que nos edifica, que nos sacia. Porque agora nós podemos ter acesso a Deus. Nós podemos saciar a sede da nossa alma, o maior anseio dos nossos corações. Há rios que correm para a vida eterna. Rios que também foram dados pelo Senhor Jesus. Já no versículo 20, ele ainda vai falar, falando dessa coisa nova que ele realizaria: animais do campo me honrarão. E é interessante que ele cita 2 animais. Na NVI, a tradução que a gente está lendo, ele fala dos chacais e as corujas. Em outras traduções aqui, ele vai falar de outras aves, e todas elas aves carniceiras. Ou seja, para um israelita ouvir essa palavra de que chacais e corujas honrariam a Deus, seria uma coisa um pouco estranha, porque esses eram animais impuros. Eram animais carniceiros, considerados impuros para eles, animais que eles não poderiam nem tocar. No entanto, Deus está falando que esses animais passariam a honrá-lo. E essa não é a última vez em que a Escritura ela usa esse tipo de imagem, de figura de linguagem. Quando a gente vai lá no Novo Testamento, existe uma passagem onde Pedro está meditando e, de repente, ele tem uma visão, ele vê que desce do céu um lençol onde havia toda espécie de animais e animais impuros. E ele ouve uma voz que diz: Pedro, toma e come. E Pedro ali, ele argumenta com a voz: poxa, mas eu sou judeu, eu fui criado conforme a lei, eu nunca me alimentei de nada impuro. E a voz insiste com ele: Pedro, toma e come. Até o momento que a voz vai lhe falar, lá em Atos 10:15, a voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Não chame de impuro ao que Deus purificou. Sabe o que vai acontecer logo em seguida, irmãos? Vão bater pessoas ali naquela casa, e eram servos de um centurião, de um romano, que foram enviados até ali através de uma mensagem divina para buscar a Pedro e pedir que fosse até lá e pregasse o evangelho àquele homem. O que Deus está falando é que essa aliança maravilhosa, ela alcança a nós. Aquele que era considerado impuro, que era indigno, ele é feito digno de estar na presença de Deus. Não chame impuro ao que Deus purificou. E a mensagem que ele está dizendo através do profeta é que até esses o honrarão. A redenção de Deus, a redenção vai além de qualquer pecado e de qualquer impureza. O sangue de Jesus é capaz, é eficaz de apagar qualquer pecado, qualquer iniquidade, de transformar aquele que antes era impuro, para que possa passar a honrar a Deus. Essa é a maravilha do Evangelho. Não é pelo nosso mérito, pelo que a gente é ou foi, pelo contrário, quem seríamos nós? Quem seria eu para estar aqui hoje, mas daquela cruz ele teve misericórdia de mim? E através do seu sangue, mesmo nós que um dia éramos impuros, nós podemos glorificar e honrar o nome de Deus. A promessa de Deus, ela não se limitava apenas a Israel, a descendência física de Abraão, mas ela fazia uma abrangência para alcançar a todo povo, toda língua, toda raça, toda nação. Ele vai continuar falando desse povo, ao meu povo, meu escolhido, quando ele fala aqui: porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, o meu escolhido. Ele está falando exatamente da abrangência dessa promessa. E está falando de um povo que consegue encontrar plenitude em meio à escassez. Um povo para o qual a alegria, para o qual a paz, ela não depende das circunstâncias externas.
mas depende tão somente de ter acesso ao Pai. Quantos cristãos vivem situações dificílimas, perseguição? Quantos na história viveram, quantos até hoje ainda vivem? Mas são escolhidos de Deus, a plenitude da promessa, os rios de água continuam a jorrar no coração. Glorificam a Deus através das suas dificuldades. Esse é o povo escolhido de Deus, escolhido para honrá-lo. A promessa é que sim, é deserto, é difícil. A nossa vida no mundo, ela é tomada por incertezas, dificuldades, mas há uma certeza, essa certeza se chama Jesus Cristo. Jesus nunca mentiu, nem a Escritura nunca mentiu para a gente, dizendo que ao alcançar, ao entender o Evangelho, nossa vida se tornaria perfeita e a gente não teria mais problema nenhum. Pelo contrário, Jesus dizia, no mundo tereis aflições, mas ele seguia com a mensagem, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Apesar do deserto, apesar das dificuldades, é um mundo afetado pelo pecado, onde sofre o crente e o não crente. Mas a promessa de Deus é que nos sofrimentos e nos bons momentos, seja no que for que a gente vá viver, existe um caminho, existem águas a jorrar em nossos corações. Deus nunca nos deixará, Ele estará conosco. Nós fomos chamados para fazer parte desse povo escolhido por Ele. Lá em Romanos 8,33, o apóstolo vai dizer àquela igreja, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não importa o que um dia vivemos, deixa o passado, é Deus que nos justifica pela sua graça. Não há acusação que consiga resistir à graça de Deus, porque nós fomos justificados pelo sacrifício de Cristo. A justiça de Cristo, ela é imputada a nós e nós passamos a fazer parte desse povo escolhido, esse povo chamado por Ele. E a partir daí, a gente não para por aí, porque a obra de salvação, ela não para na justificação, ela continua, nos santificando para que nós possamos cumprir o propósito. Propósito esse que ele vai continuar dizendo no texto. Versículo 21, o povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Deus nos formou e nos criou, e apesar do niilismo presente na sociedade moderna, que não consegue encontrar sentido, o homem foi criado com um sentido, glorificar o Criador. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele, para viver com ele. Em algum ponto nós perdemos esse propósito por causa do pecado, mas Ele nos chama de volta para viver esse propósito, de viver para Ele. E para nós não há nada mais que possa satisfazer as nossas almas, a não ser viver para Deus, viver para o louvor de Deus. Louvor é algo muito profundo. Jesus disse, ali mesmo aquela mulher samaritana, chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Adorar ao Pai, louvar ao Pai não é somente cantar, entoar hinos. Isso é muito bom, é claro, que momento maravilhoso que a gente vive quando a gente, enquanto igreja, se reúne aqui, juntos cantamos verdades sobre Deus, cantamos o nosso amor por Ele. Que coisa maravilhosa! Mas não se limita a isso. Louvar a Deus é proclamar a sua verdade, é viver a sua verdade, é para isso que Ele nos chama, para mostrar a sua verdade. É para isso que Ele nos capacita, porque nós não temos capacidade de fazer isso por conta própria, pelo nosso esforço. A gente, por vontade própria, pode tentar ser uma pessoa melhor, mas se Deus não agir em nós, nós não vamos conseguir. A boa notícia é que Ele promete agir em nós e fazer isso em nós, pois Ele nos chamou para sermos dEle. E o que nós já temos percebido nessa série é que Ele não abre mão do que é dEle. Na semana passada Ele disse a esse mesmo povo desobediente e rebelde, eu te chamei, você é meu. E essa promessa, ela se estende a nós, somos parte desse povo escolhido, nós somos dEle.
Deus não abre mão da sua possessão, principalmente daquilo que ele pagou um alto preço, e por nós ele pagou o preço do sangue de seu Filho Jesus. Ele não abre mão de nós, ele nos chamou para viver para o seu louvor. Viver a verdade, viver por ele, viver para ele. E a pergunta que fica, quero voltar só um pouquinho. Eu pulei um pouco uma pergunta do profeta aqui, mas foi de propósito. Aqui no versículo 19, quando ele fala da promessa, dessa coisa nova que ele estava fazendo, ele faz uma pergunta. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Ou em algumas traduções, vocês não o percebem? Quando eu penso na imagem do profeta fazendo essa pergunta àquele povo, eu imagino ele perguntando com lágrimas nos olhos, com o coração angustiado. Deus está fazendo uma coisa nova, vocês não percebem. Vocês não veem o propósito maravilhoso de Deus. Vocês não conseguem ver o que Deus está fazendo, já está surgindo, vocês não percebem. Eu lembro também ali em outro trecho de Jesus olhando para Jerusalém e falando: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abraçar e te cobrir com meus braços e você não me deu atenção. Eu enviei os profetas para levar a minha mensagem e vocês apedrejaram os meus profetas. A imagem que me vem à mente é do profeta angustiado. Olha que coisa grandiosa, olha que promessa maravilhosa que há. Será que vocês não têm percebido? Essa mesma pergunta que o profeta faz ao povo, nós devemos voltar contra nós mesmos. Será que nós temos percebido a grandeza daquilo que Deus nos chamou para fazer? O tema da pregação hoje é deixe o passado, viva o novo. O que significa deixar o passado? E o que significa viver o novo? Será que nós estamos apercebidos do papel que a Igreja de Cristo tem no mundo, do que nós fomos chamados a proclamar e anunciar? Será que eu tenho percebido que o Evangelho de Cristo é a solução que o mundo precisa? Será que eu tenho proclamado essa solução? Será que eu tenho percebido aquilo que Deus quer fazer através da minha vida? Ou será que eu estou vivendo no passado? No hábito, no costume, na rotina? Quantas vezes durante a semana eu me esqueço de Deus? Eu me esqueço daquilo que Ele me chamou para fazer. Porque eu estou ocupado com meus afazeres, o meu dia a dia. E todos nós somos pessoas muito ocupadas. Mas será que a gente tem percebido que essa promessa não abrange somente o domingo dentro da igreja, ou as atividades de igreja, mas abrange toda a nossa vida? Que a gente possa viver por Ele e louvar a Ele em tudo que nós fazemos. Será que nós temos percebido? Eu já estou me aproximando do final e eu quero ler um último texto com vocês, lá no Novo Testamento, no livro de 2 Coríntios. Eu quero convidá-los a acompanhar a leitura. Capítulo 5, do 14 ao 17. Também vai estar sendo projetado. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai dizer: pois é o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a coerência da Bíblia é maravilhosa, é impressionante, é um milagre. A gente vê praticamente o chamado do profeta novamente sendo proclamado aqui por Paulo. Quando ele vai dizer, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, deixe o passado, eis que surgiram coisas novas.
O novo de Deus que tinha sido proclamado por Isaías e que Deus dizia que já estava fazendo, porque Ele está executando a sua obra desde o início dos tempos. Ele se cumpriu plenamente na figura do Senhor Jesus Cristo e continua se cumprindo e valendo da mesma forma para as nossas vidas hoje. De forma que o convite que é feito para nós é o mesmo que o profeta fez àquele povo. Deixe o passado. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Se durante ouvir essa pergunta, se você sentiu que você não tem vivido o novo de Deus, se você não tem vivido em resposta a esse evangelho maravilhoso, Deus é um Deus de misericórdia. O chamado dele para nós é, mais uma vez, um chamado de recomeço. Nunca é tarde para viver a vida como Deus nos chama a viver, e que é não viver para nós mesmos, mas viver para Ele, viver por Ele. E eu tenho certeza que vivendo dessa forma nós vamos encontrar plenitude muito maior que nada nesse mundo pode nos dar. Porque, mais uma vez, nada nesse mundo pode saciar o anseio da nossa alma, a não ser Jesus Cristo. A gente vai fazer uma oração, fechando aqui o momento da palavra, e depois nós vamos passar a um momento de ceia. Uma ceia que é exatamente uma ordenança que Jesus nos deixou para a gente se lembrar da maravilha do que Ele fez por nós e daquilo que Ele nos chamou para viver. Que durante esses próximos momentos nós possamos refletir na palavra de Deus e pedir a Ele, porque, mais uma vez, nós não somos capazes de fazer por nós mesmos, mas Ele é capaz, poderoso, e Ele prometeu que faria. Então, que nós possamos entregar a nossa vida a Ele. Senhor, eis aqui a minha vida. Faz dela o que o Senhor quiser. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos mais uma vez, Pai, pela Tua palavra. Te louvamos, Pai, por aquilo para o qual o Senhor tem nos chamado. Pedimos que o Senhor venha atuar nas nossas vidas, Pai, de forma que nós possamos nos lembrar e nos aperceber do que o Senhor quer fazer conosco e através de nós. Que nós possamos ser renovados, reformados enquanto igreja sua a cada dia, de forma que nós possamos proclamar de forma mais evidente o seu reino e a sua mensagem, de forma que através de nós o Senhor possa também alcançar a tantos que hoje vivem angustiados e ansiosos e sem saber nem o que procuram, mas precisando de Ti, Pai. Que o Senhor venha alcançar também a estes através da nossa vida. Que o Senhor venha nos sustentar e que a nossa vida enquanto igreja sendo edificada possa ter impacto real na sociedade. Que o Senhor venha estar transformando, Pai, essa cidade, esse país, esse mundo, para ser mais como o Teu reino, restabelecendo o Teu reino, a Tua vontade em todas as coisas. Que o Senhor venha nos usar, Pai. Que o Senhor venha nos sustentar. Que do nosso coração venham correr esses rios de água viva. Que nos momentos de dificuldade, de sofrimento, de dor, nós possamos nos lembrar de Ti e lembrar que em Ti nós temos tudo de que precisamos e que o Senhor não nos abandonará. Que nos bons momentos nós também não venhamos a nos esquecer de Ti, que nada venha tirar o nosso foco do Seu Evangelho, da Sua salvação, mas que possamos estar firmados no firme fundamento que é o Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, mais uma vez, por fazer parte desse povo escolhido. Nós Te agradecemos pela Sua graça, pela Sua misericórdia, pelo sacrifício do Seu Filho Jesus. Nós oramos assim, com o coração cheio de gratidão e confiando em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.